Você já se perguntou por que Deus permite que você sofra? Não aquela pergunta superficial, feita em um momento de raiva. Mas a pergunta que nasce nas madrugadas silenciosas, quando você está sozinho, com lágrimas queimando seus olhos e o coração implorando por respostas. Eu sei o que é orar durante anos pela mesma coisa e não ouvir nada além de silêncio. Sei o que é se sentir esquecido, abandonado, esmagado pelo peso da vida. Você pede alívio, mas recebe silêncio. Você pede cura, mas a dor permanece. Você pede resposta, mas as sombras parecem ser a única companhia. E talvez, dentro de você, exista essa dúvida secreta que quase ninguém ousa admitir. Se Deus é amor, por que Ele não me salva agora? Não se engane. Essa pergunta não é nova. Desde os tempos antigos, homens e mulheres questionaram o silêncio de Deus. O próprio Jó, ao perder tudo o que tinha, olhou para o céu e clamou: "Por que nasci, se era para sofrer?" Jó 3:11. E, no entanto, mesmo mergulhado em cinzas e desespero, ele ousou dizer: "Receberemos de Deus o bem e não também o mal." Jó 2:10. Mas essa resposta não satisfaz o coração ferido. Você não quer teologia fria. Você quer saber por que sua vida parece um campo de batalha, por que seus joelhos já sangram de tanto se curvar em oração, sem que nada mude. Talvez você ache que é o único que sente isso, mas não é. Até Jesus, no momento mais sombrio de sua existência, pendurado em uma cruz, gritou: Deus meu, por que me abandonaste?" Mateus 27:46. Se até o Filho de Deus experimentou o silêncio divino, o que isso significa para você? E aqui está o ponto que quase ninguém ousa revelar. Talvez sua dor não seja um acidente, mas um código oculto da própria fé. Talvez Deus permita que você sofra não porque te odeia, mas porque existe algo que só pode ser esculpido em você através da dor. Pense nos antigos estoicos que acreditavam que a adversidade é o fogo que prova a alma. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo é o caminho." E se sua dor for justamente o martelo que Deus usa para forjar algo que você ainda não consegue enxergar? Mas cuidado, porque há um perigo nesse caminho sombrio. Muitos, ao não entenderem o silêncio de Deus, se perdem nas sombras e desistem. Alguns se tornam amargos, outros abandonam a fé. E há aqueles que, sem perceber, se tornam prisioneiros de uma pergunta sem resposta. E é aqui que eu te pergunto: você tem coragem de caminhar comigo pelas sombras dessa verdade? Se tiver, escreva agora nos comentários: "Eu também vejo as sombras." Quero saber quem está realmente disposto a atravessar essa noite comigo. Porque no próximo passo dessa jornada, vou te mostrar que o silêncio de Deus pode não ser ausência, mas sim um tipo de resposta que poucos têm coragem de aceitar. Você já se sentiu pequeno demais para enfrentar o que a vida coloca diante de você? Eu sei, eu também já estive ali. Senti a solidão como um cobertor pesado demais para suportar. Senti o mundo desabar sobre meus ombros e a cada oração que eu lançava aos céus, sentia apenas um eco frio de silêncio. Não é exagero, é a verdade crua de quem já chorou no escuro, sem ninguém para enxugar suas lágrimas, sem nenhuma palavra de consolo, além do próprio coração batendo descompassado. E não pense que essa experiência é fraqueza. Longe disso. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada grito silencioso de desespero é uma prova de que você está vivo, que você sente, que ainda há dentro de você uma centelha que se recusa a apagar. É aqui que quero que você me acompanhe. Quando o mundo insiste em te fazer menor, é justamente nesse vazio que Deus, ou o próprio universo, está forjando algo em você que ninguém mais poderia criar. Algo que será apenas seu, indestrutível, secreto e poderoso. Lembro-me de uma noite em que, completamente exausto, caí de joelhos. Meu corpo doía, minha mente gritava:
E ainda assim, no silêncio mais absoluto, percebi que aquela dor não era meu inimigo, era meu mestre. Como os antigos estoicos ensinavam, não nos atinge aquilo que nos acontece, mas a interpretação que damos ao que nos acontece. E foi nesse momento que compreendi. O que eu chamava de abandono era, na verdade, a preparação da minha alma para algo maior do que eu podia entender. Algo que só poderia ser visto depois de atravessar a noite mais escura. E é aqui que entra a psicologia profunda da experiência humana. Nosso cérebro procura sentido em tudo. Quando nada faz sentido, sentimos vazio, desespero, medo. Mas e se eu te dissesse que o vazio, o medo e o sofrimento são, na verdade, sinais? Sinais de que você está no caminho certo, que você está sendo lapidado, que cada desafio, cada decepção, cada lágrima não é punição, mas ferramenta. Uma ferramenta que, se usada corretamente, transforma dor em sabedoria, sofrimento em poder, silêncio em voz interior. Eu também enfrentei o momento em que pensei, será que vou conseguir continuar? A resposta parecia impossível de encontrar. E então, inspirando-me nos grandes mestres da mente e da alma, percebi algo incrível. A resistência não nasce de forças externas. Ela nasce dentro de você. Nascem da sua capacidade de olhar para a escuridão e dizer, mesmo sem entender, eu sigo. Essa é a coragem que transforma. Essa é a força que poucos ousam cultivar, porque ela exige enfrentar não apenas o mundo, mas a si mesmo. E é por isso que estou aqui, falando com você em primeira pessoa, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que já caminhou na mesma escuridão que você. Quero que você saiba, não está sozinho. A dor que sente, o silêncio que enfrenta, a sensação de abandono, tudo isso já foi meu também. Mas existe uma saída, existe uma luz que, mesmo tênue, pode começar a brilhar dentro de você quando você decide atravessar a noite sem medo, com coragem e fé. Fé não cega, mas ativa, consciente, determinada. Agora, eu preciso que você faça algo. Escreva nos comentários a palavra "Estou aqui", se você sente, mesmo que em silêncio, que essa jornada não é apenas sobre sofrer, mas sobre transformar cada lágrima em força. Quero ver quem está pronto para caminhar comigo, quem está disposto a olhar para dentro, enfrentar o vazio e descobrir que, na verdade, o silêncio de Deus ou do universo é uma linguagem que poucos aprendem a entender. Porque na próxima etapa dessa jornada vou revelar algo que muda tudo. O silêncio que parece cruel, que parece injusto, pode ser a própria resposta que você estava esperando. Uma resposta que não vem em palavras, mas em sinais, percepções, forças invisíveis que moldam o seu destino. E aqueles que ignoram esses sinais permanecem presos no medo. Mas você, se escolher caminhar comigo, vai começar a enxergar a verdade que poucos ousam encarar. E aqui está a primeira lição poderosa. A dor não é castigo. O silêncio não é abandono. Cada obstáculo é uma pista. Cada lágrima é um sinal. Cada noite escura é um laboratório da alma. Tudo isso está sendo usado para algo que só você pode realizar. Algo que será impossível de ser destruído por qualquer circunstância. Se você tiver coragem de seguir, vou te mostrar como transformar cada ferida em força, cada silêncio em sabedoria e cada sombra em luz. Você já percebeu como, nos momentos mais sombrios, surge uma sensação estranha, quase imperceptível, de que algo está acontecendo, mesmo quando tudo parece desmoronar? Eu senti isso. Era como se o próprio universo estivesse falando comigo, sussurrando em silêncio. Não era uma voz que eu pudesse ouvir com os ouvidos, mas algo mais profundo. Algo que só se revela quando você aprende a escutar com a alma. E é exatamente aí que começa a transformação.
No instante em que você percebe que o silêncio de Deus não é ausência, mas linguagem. Uma linguagem que exige coragem, percepção e fé ativa. Lembro-me de uma época em que cada passo parecia inútil, cada oração, um grito no vazio, cada lágrima, uma prova de impotência. E então, numa dessas madrugadas, comecei a notar sinais sutis. Pensamentos repetitivos que pareciam mensagens, coincidências que não poderiam ser apenas azar, uma intuição que me guiava sem que eu soubesse por quê. Foi nesse instante que compreendi algo que mudou minha vida. O que eu chamava de abandono, na verdade, era preparação. Deus, ou o próprio fluxo da vida, estava me moldando para algo que eu ainda não podia enxergar, mas que estava acontecendo silenciosamente nos bastidores do meu sofrimento. E aqui entra a força estoica que transformou minha visão. Marco Aurélio nos ensinou que o obstáculo é o caminho. Cada dificuldade que parecia insuportável, cada dor que parecia interminável, não era uma barreira, mas sim a estrada. A estrada que me levaria a uma versão de mim mesmo que jamais teria surgido sem enfrentar aquela escuridão. E a psicologia confirma isso. Nosso cérebro cria sentido quando aprendemos a interpretar o sofrimento como oportunidade. A dor deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela revela quem somos, do que somos capazes, e nos força a despertar recursos internos que nem sabíamos que existiam. Permita-me ser ainda mais direto. Talvez você esteja cansado de ouvir que tudo acontece por um motivo. Mas e se eu te mostrar que não é uma frase vazia, mas uma realidade que você pode experimentar? Que cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada momento em que você sentiu que Deus se calou, tudo isso é a própria resposta. A resposta que não vem em palavras, mas em força, em clareza, em transformação interior. É a prova de que você está sendo preparado, moldado, testado. E somente aqueles que entendem isso conseguem atravessar a escuridão sem se perder, sem se amargar, sem desistir. Eu também tive medo. Medo de nunca ser suficiente, de nunca ver sentido na minha dor, de permanecer preso no vazio. Mas descobri que o verdadeiro poder não está em evitar o sofrimento, mas em abraçá-lo com consciência, em olhar para dentro, encarar seus medos mais profundos e dizer, mesmo sem respostas, sigo firme. Essa é a força que transforma. Essa é a coragem que poucos têm. É a coragem de perceber que a escuridão não vem para destruir, mas para revelar. E aqui vai uma revelação que poucos ousam compartilhar. O silêncio de Deus não é abandono, é convite. Convite para olhar para dentro, descobrir sua própria força, desenvolver percepção e sabedoria que só a dor pode ensinar. É nesse instante que você começa a compreender sinais que outros ignoram. Sinais que indicam o caminho, que apontam oportunidades, que mostram que sua vida não é acidente, mas parte de um plano maior, mesmo que você ainda não consiga entender totalmente. Agora, quero que faça algo poderoso. Escreva nos comentários a palavra "eu vejo". Se você sente dentro de si que mesmo no silêncio existe uma força que trabalha por você, que você está pronto para olhar para a dor com olhos diferentes, para enxergar sinais que transformam o sofrimento em aprendizado e força. Porque na próxima etapa desta jornada, vou revelar algo ainda mais impactante. O que você acredita ser fracasso, solidão ou abandono, na verdade, é a própria maneira de Deus esculpir sua grandeza, de lapidar sua coragem e de despertar a luz que ninguém, além de você, poderá acender. Prepare-se, porque a transformação que vem a seguir não é apenas teórica, ela é prática, real, tangível, e ela exige coragem, coragem para continuar, mesmo quando nada faz sentido. Coragem para aceitar que cada sombra que você encontra não é inimiga, mas professora. Coragem para perceber que cada lágrima derramada é, na verdade, uma semente. Uma semente que, se regada com fé,
paciência e ação consciente, vai florescer em algo que ninguém jamais poderá apagar. Chegou o momento em que você percebe que sentir, sofrer e questionar não é suficiente. Não basta apenas reconhecer a dor ou admirar o silêncio de Deus. É hora de agir. Mas atenção, essa ação não é sobre força física ou gritos desesperados. É sobre força interior, sobre inteligência emocional e espiritual. É sobre transformar cada sombra em uma oportunidade de crescimento, cada lágrima em aprendizado e cada silêncio em direção. Eu aprendi que a verdadeira ação começa dentro. É a disciplina de olhar para a sua própria mente, identificar os padrões que te paralisam e reprogramar a forma como você reage à dor. Psicologia profunda nos ensina que cada trauma, cada frustração, cada abandono percebido pode ser a chave para libertar seu potencial oculto. E aqui está o segredo que quase ninguém conta. A adversidade não quer destruir você. Ela quer revelar quem você realmente é. Ela quer forjar coragem onde antes havia medo, resiliência onde havia fraqueza, clareza onde havia confusão. Imagine por um momento que cada obstáculo que você enfrenta é uma ferramenta nas mãos de Deus. Como o ferreiro que molda o aço, cada dificuldade é martelada, cada ferida é polida, cada momento de desespero é um aquecimento intenso que fortalece a alma. Isso é estoicismo aplicado à vida real. Aceitar o que não pode ser mudado, agir sobre o que está em suas mãos e reconhecer que cada experiência, boa ou má, é combustível para a sua transformação. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, se sua mente está moldada pela dor, transforme-a em sabedoria. E aqui entra a parte motivacional que precisa tocar você em cada fibra do seu ser. Você tem uma força que ainda não descobriu. Uma força que é mais antiga que o medo, mais profunda que a dúvida e mais poderosa que qualquer circunstância. Quando você aprende a olhar para o silêncio não como ausência, mas como convite, cada decisão sua passa a ser guiada por uma percepção que vai além da lógica. Você passa a enxergar sinais, a perceber padrões, a reagir com coragem e clareza, mesmo quando todos ao redor parecem perdidos. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser passiva e se torna ativa. Não é esperar que algo aconteça, é fazer acontecer, mesmo dentro do silêncio. Agora, eu quero que você pratique algo simples, mas poderoso. Durante um momento de calmaria, pergunte a si mesmo: o que essa dor quer me ensinar? O que este silêncio está tentando me mostrar? Escreva suas respostas. Medite sobre elas. Observe padrões. O que parecia sofrimento começa a se transformar em mapa, e você se torna um viajante capaz de atravessar qualquer tempestade. Isso não é teoria, é prática ancestral, ensinada por profetas, filósofos e líderes espirituais. A transformação verdadeira vem da ação consciente dentro do próprio sofrimento. E não pense que você está sozinho nessa jornada. Cada pessoa que já atravessou a escuridão descobriu isso. Que o silêncio de Deus é presença disfarçada, que a dor é mestre disfarçado e que cada sombra é luz esperando para ser revelada. Você está sendo testado, moldado, preparado. Mas apenas você pode decidir agir. Apenas você pode escolher ver além da superfície, perceber os sinais, internalizar a sabedoria e emergir mais forte, mais consciente e mais capaz do que jamais imaginou. Agora, eu preciso que você faça algo crucial. Escreva nos comentários a palavra "eu ajo", se você está pronto para transformar sua dor em ação, seu silêncio em percepção e cada sombra em aprendizado. Quero ver quem está realmente disposto a atravessar essa jornada comigo, quem não vai se contentar em apenas sobreviver, mas deseja prosperar mesmo na escuridão. E aqui está o cliffhanger que vai levar você ao próximo nível.
No próximo bloco, vou revelar como essas forças invisíveis podem começar a se manifestar na sua vida de maneira concreta, trazendo sinais, oportunidades e uma sensação de propósito que você talvez nunca tenha sentido antes. Prepare-se, porque a verdade que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a maneira como você encara o silêncio, a dor e a própria existência. Você já começou a notar pequenos sinais que antes passavam despercebidos? Eu sei como é. No início, parecem coincidências aleatórias, momentos isolados que você quase ignora. Mas preste atenção. Quando você começa a agir com consciência, quando transforma dor em força e silêncio em percepção, o mundo começa a se comunicar de formas sutis, mas poderosas. Essas manifestações são a prova de que o que parecia vazio, distante e sem sentido, na verdade, estava vivo, pulsando e preparando algo extraordinário em você. Eu me lembro de quando percebi meu primeiro sinal real. Estava em uma noite de escuridão absoluta, a mente tomada por dúvidas, o coração pesado com medos antigos. E então, em um instante quase imperceptível, uma ideia surgiu em minha mente, clara, nítida, impossível de ser ignorada. Não era pensamento meu, não era acaso, era como se uma mão invisível tivesse desenhado o caminho à minha frente. E nesse momento, entendi a grande verdade. Quando você se abre para receber, quando você aceita a dor e o silêncio como guias, sinais começam a aparecer. Eles vêm através de pensamentos, encontros, oportunidades e até coincidências que deixam sua alma em alerta. E é aqui que o estoicismo encontra a espiritualidade. Você percebe que não controla o mundo, mas controla como reage a ele. Cada sinal é um convite à ação consciente. Cada coincidência é uma prova de que você está no caminho certo. E cada pequena vitória, mesmo que invisível para os outros, é um reflexo da força interior que foi forjada no sofrimento. Marco Aurélio disse: "A vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva." E é exatamente isso. A manifestação só acontece quando você se permite dançar na tempestade, não fugir dela. Mas eu sei, pode parecer difícil acreditar nisso quando o silêncio dura dias, meses ou até anos. Eu também enfrentei esse desespero. E então aprendi algo que mudou tudo. Deus, ou o fluxo da vida, raramente dá respostas diretas. Ele ou ela não entrega soluções prontas. Em vez disso, dá sinais, intuições, experiências que, se interpretadas corretamente, conduzem você à sua própria resposta. É como se a dor fosse a escuridão da caverna e os sinais fossem pequenas tochas acesas ao longo do caminho. Quem não observa tropeça. Quem não acredita se perde. Mas quem vê, ouve e age transforma a própria existência. E quero que você compreenda algo poderoso agora. Essas revelações não vêm apenas como consolo emocional. Elas vêm como combustível para a ação, coragem e transformação. Elas são os degraus invisíveis que te levam de onde você está para onde você deveria estar. Mas só funcionam se você estiver consciente, atento e disposto a interpretar cada sinal com atenção, discernimento e fé ativa. Sem isso, eles passam despercebidos. Mas quando você aprende a decodificar, quando você entende a linguagem da dor e do silêncio, o mundo inteiro começa a conspirar a seu favor, de maneiras que você jamais imaginou. Agora, faça comigo este exercício. Pense em um problema que você sente que não tem solução. Pergunte a si mesmo: que sinal posso estar ignorando? Que oportunidade está escondida na minha dor? Observe as respostas, os pensamentos, os encontros, as ideias que surgem. Escreva tudo. Medite sobre isso. Cada pequeno insight é uma manifestação daquilo que antes parecia impossível. Cada momento de clareza é uma vitória silenciosa.
e você vai perceber, aos poucos, que nada no seu sofrimento foi em vão, nada no seu silêncio foi aleatório, tudo estava conduzindo você para algo maior. E aqui vai um convite final, antes do próximo bloco. Escreva nos comentários a palavra "Eu vejo os sinais". Se você está pronto para perceber as manifestações que surgem mesmo no silêncio. Se você quer aprender a ler o mundo como um mapa de transformação. E se você está disposto a abraçar cada sombra, cada lágrima e cada noite escura como uma oportunidade de descobrir sua própria grandeza. Chegamos ao ponto mais intenso desta jornada, onde tudo se conecta. Dor, silêncio, sinais, ação. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já percorreu as sombras, encarou a escuridão da sua alma, percebeu que a dor não é inimiga e começou a decodificar as mensagens ocultas que a vida envia. Agora é hora de consolidar tudo isso em uma força prática e transformadora que ninguém poderá tirar de você. Imagine sua vida como uma grande tapeçaria. Cada sofrimento, cada silêncio, cada lágrima é um fio que, quando entrelaçado com consciência, coragem e ação, cria uma obra única e poderosa. A psicologia profunda nos mostra que o ser humano que entende sua própria dor se torna resiliente, observador e sábio. Os estoicos afirmavam que os obstáculos são caminhos e não barreiras, e a motivação que surge de dentro, quando você aceita a responsabilidade pela própria transformação, é mais potente do que qualquer motivação externa. Tudo isso se combina agora, formando uma força impossível de ser ignorada. Eu sei que muitos, ao lerem estas palavras, podem sentir um misto de esperança e medo. Esperança de que é possível mudar, medo de que a jornada seja longa e exigente. Mas aqui está a verdade que poucos ousam dizer. A grandeza não nasce do conforto, ela nasce do confronto com a própria sombra. Quando você decide enfrentar o silêncio, abraçar a dor, perceber os sinais e agir com coragem, você se torna uma presença incomparável. Uma força que transcende circunstâncias, opiniões alheias e até mesmo o medo mais profundo que habita em você. E é por isso que o que você aprendeu até agora é tão vital. Cada passo que você deu nesta narrativa, cada reflexão sobre o sofrimento, cada exercício de percepção, cada insight sobre ação consciente, foi parte de um treinamento invisível. Um treinamento que prepara sua mente, coração e espírito para operar de forma elevada, resiliente e poderosa, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. A transformação não acontece por acaso. Ela exige presença, atenção e coragem para reconhecer que cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega dentro de si a semente do crescimento. Quero que você veja agora com clareza absoluta. O silêncio de Deus ou do universo não é vazio. É presença silenciosa. A dor não é punição, é oportunidade. E os sinais, coincidências e insights que começam a surgir não são acidentais. São manifestações da força que você constrói ao atravessar a escuridão. Tudo isso converge em uma habilidade única, a capacidade de enfrentar qualquer desafio com sabedoria, calma e determinação inabaláveis. Isso é mais do que superação. É evolução espiritual, mental e emocional. É tornar-se um verdadeiro mestre da própria vida. Agora, como última ação nesta jornada, quero que você escreva nos comentários a palavra "Eu transformo". Não como promessa vazia, mas como compromisso. Compromisso de não apenas sobreviver, mas prosperar. Compromisso de ver cada sombra, cada dor e cada silêncio como ferramentas que moldam a sua grandeza. Compromisso de agir, perceber sinais e construir sua própria realidade com consciência, coragem e fé ativa. Isso é o que distingue aqueles que apenas passam pela vida daqueles que realmente a transformam. E aqui está a verdade final que quero deixar gravada em você. Tudo o que você enfrentou, tudo o que ainda enfrentará,
é parte de uma equação sagrada. Dor, plus, silêncio, plasmas, percepção, pasmas, ação, asnas, transformação definitiva. Quem internaliza isso se torna impossível de quebrar, imbatível frente às tempestades, sábio frente à incerteza e capaz de criar resultados que antes pareciam inimagináveis. Você não depende de circunstâncias, você depende da força que foi construída dentro de você, através da dor e do silêncio, como aço forjado no fogo mais intenso. Então respire fundo, sinta o poder que agora pulsa em você. Olhe para as sombras e veja não inimigos, mas professores. Olhe para o silêncio e veja não ausência, mas linguagem. Olhe para a dor e veja não castigo, mas oportunidade. E saiba que a partir deste instante você é transformado. Não por palavras, não por sorte, não por acaso, mas por você mesmo, pela coragem de atravessar a noite, perceber os sinais e agir com força, sabedoria e fé ativa. Parabéns! Você não apenas sobreviveu à jornada desta noite, você começou a se tornar inabalável, sábio e invencível. E essa força, essa luz, será sua companheira para sempre.